Olá, amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje queremos aqui falar sobre o assunto falar em línguas. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, tá? Para isso, nós estamos aqui com a Bíblia aberta aqui, como você pode ver, em Atos capítulo 2, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todo concordemente no mesmo lugar. Então, primeiro, para o Espírito Santo operar, tem que haver concordância. Já é o primeiro ponto que eu quero bater na tecla. Como que vai haver concordância se a maioria dos assuntos no sistema religioso é secreto? Você nem sabe o que eles tratam. Você concorda com o salário do seu pastor? Você nem sabe quanto que ele ganha. Então já não dá para concordar, né? Outra, se você pegar hoje, no dia de hoje, se você pegar duas, três pessoas dentro da mesma denominação, você vai ver que eles não têm uma mesma cabeça, eles não têm mais o mesmo pensamento, né? Então é o primeiro ponto. Eles estavam lá em concordância no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousava sobre cada um deles. Aqui é outro ponto. Tudo que Deus faz, ele é verificável, ele é notório, tá? Eu quero tratar desse assunto aí também em outro vídeo, sobre a fé. Que as pessoas, principalmente aqui do Brasil, eles têm uma ideia assim de que ter fé é você acreditar em Deus, e não é. A fé ela está intrinsecamente ligada à fidelidade, tá? A fidelidade. Só que se você notar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, desde o começo de Gênesis ali, você vai ver que as coisas não foi uma coisa assim que, eu tenho fé em Deus, mas é um Deus que está lá distante, que você ora e você não vê manifestação nenhuma dele, né? É nisso que eu quero bater nessa tecla aí e provar para você que muitas vezes você está tendo uma fé em vão, uma fé no nada. Por exemplo, Elias orou, o fogo desceu, consumiu o altar. Todas as pessoas que estavam ali em volta viu aquilo foi um fato verificável. Agora, nessas igrejas evangélicas que estão por aí, dizem que Deus está ali, que Deus está operando, mas você de fato não vê nada. O aleijado fica lá 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, morre de velho e não acontece nada com ele. Então esse é um outro ponto, mas é assunto para um outro vídeo, tá? Então veja que no versículo 2 aqui estão dizendo que veio um vento impetuoso, encheu toda a casa que estava. E foram vistas. Alguém viu a língua. As pessoas que estavam ali viram as línguas. Foi verificado pelos olhos, tá? Línguas como que de fogo. Quem estava ali viu. Então, se tinha um descrente ali no meio, não interessa, eles viram. A abertura do Mar Vermelho, talvez tivesse alguém com um tanto quanto sem fé ali, mas ele viu o mar se abrindo. Até Tomé, que as pessoas falam muito mal dele, esse camarada é um Tomé, mas ok, eu posso ser um Tomé, mas eu quero ver o milagre dentro desse sistema que você não vê. Porque até o próprio Tomé, Jesus falou, olha, está aqui o meu corpo, está aqui a ferida, está aqui o sinal dos cravos, que eu fui crucificado. Então, o próprio Tomé pôde verificar que aquilo realmente era Jesus. Então, até taxando alguém de Tomé, até o próprio Tomé teve a sua chance de fazer uma verificação se aquilo era verídico ou era enrolação. Vamos continuar aqui. Tá. Versículo 4 diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, como o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. O que aconteceu aqui em Pentecostes, nós vamos ver aqui, que aqui eles estavam falando linguagem de outros povos, tá? Nós vamos ver aqui povos que eles falavam as línguas aqui. Então não era o que acontece nas igrejas pentecostais de hoje. Nas igrejas pentecostais de hoje tem uma coisa que se fala ali que ninguém entende, né? Que ninguém entende. Nós vamos ver mais para frente na Bíblia sobre isso também. Mas enfim, aqui foi um fato é isso que eu estou dizendo. Tudo nas escrituras, tudo que Deus fez foi fato verificável. O homem que ficava ali
38 anos deitado ali junto ao poço ali de Betesda. Ele foi curado. Então, se tivesse uma pessoa sem fé ali, não interessava se alguém tivesse fé ou não tivesse fé. Alguém fala, ó, eu não tenho fé em nada, mas esse aqui é fato, o homem levantou, né? Então é assim, as coisas que Deus faz tem que ser verificável. As pessoas que ouviram as línguas estranhas, era tudo pessoa que tinha fé ou tinha alguém que não tinha fé? Então é isso aí que hoje em dia está pegando. Ah, não acontece milagre porque a pessoa não tem fé. Mas pelo menos alguma coisa deveria acontecer, né? Mas o nosso foco aqui é falar em línguas, né? Falar em línguas. Então, já adiantando, essa língua que está aí nessas igrejas pentecostais é balela, invenção, invencionismo, porque nós vamos ver dentro da Bíblia aqui que isso daí não procede. Vamos lá. E foram cheios do Espírito Santo, versículo 4, e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam os habitantes. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. Ou seja, naquele momento ali, havia várias pessoas de várias nacionalidades. Vamos rolar para baixo aqui, para nós continuar aqui estudando. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Veja que ali era milagre, tá? Ali não era enrolação como a gente vê por aí. Ali realmente era milagre. E ajuntou-se uma multidão. Nessa multidão podia ter alguém que não acreditava em nada? Podia. Ele ouviu. Quando Moisés estava ali diante do Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abriu para aqueles milhares de pessoas que estavam ali adiante. Não se abriu somente para quem acreditava, que hoje em dia tem essa falácia, né? Então, outra coisa, o mar se abriu, foi um fato, é um fato verificável? É. Então é isso que eu quero tratar em outro vídeo aqui, mostrando para você que o sistema religioso ela é uma enrolação, porque não tem nada verificável ali dentro, né? Vamos continuar aqui. Versículo 6. E ocorreu um som, juntou-se a multidão foi para lá. E estavam confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, aqui tratava-se de idiomas, tá? Digamos que alguém ali, nativo de Jerusalém ali, cheio do Espírito Santo, estava falando em chinês. E tinha um chinês lá entendendo. Vamos dizer que alguém ali nativo de Jerusalém, dentro desses 120 que foram cheios do Espírito, ele estava falando em árabe, sem nunca ter aprendido aquele idioma. Ali era idiomas, tá? E não é uma língua inteligível do jeito que está aí nas igrejas pentecostais de hoje. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Vamos aqui para o verso 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Ou seja, eles eram dali daquela região. E agora, pelo Espírito, eles estavam falando na língua daqueles homens que estavam ali. Então, o que dá para entender aqui nesse evento é que eles estavam reunidos em um lugar, 120 pessoas. Tem gente que diz que até era mais, né? Era mais pessoas que estavam ali e foi diminuindo até chegar no 120. Ok, não vamos entrar nesse detalhe. Mas, enfim, quando o Espírito Santo ali concedeu essa possibilidade deles falarem outra língua, eles se misturaram ali no meio da multidão e cada um falando para um aqui, outro falando para outro ali, outro falando para outro lá. Porque se todos estivessem no mesmo lugar, 120 pessoas falando ao mesmo tempo, ninguém entenderia nada. Então, o que se entende aqui é que eles se misturaram na multidão ali. O indivíduo ali que era árabe, o Espírito Santo concedia para um daqueles discípulos que falasse árabe. Outro que era japonês, o Espírito Santo concedia que ele falasse em japonês na própria língua, para mostrar que era Deus. Né? Então é isso que eu estou dizendo. Tudo que Deus faz é fato verificável. E é coisa sobre-humana também, tá? Tanto revelação, operação de maravilha e tantos os dons. Olha aqui que tipo de gente que tinha lá, ó. Partos, medos, elamitas,
e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Então, partos era um tipo de gente. Os medos é que vivia lá na Média. Os elamitas eram outro tipo de pessoas com outro tipo de idioma. O pessoal da Mesopotâmia tinha outro tipo de idioma. O pessoal da Judéia, outro tipo de idioma. Capadócia, Ponto e Ásia. E ainda tinha pessoa da Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Então veja que aqui tratava-se de idiomas daquelas pessoas nativas, e não a língua inteligível, que ninguém entende nada do jeito que está na igreja pentecostal hoje, tá? Ok? Então, vamos aqui continuar aqui. Tá, aqui o 11 diz assim, cretenses e árabes. Então tinha pessoa de Creta. Creta é o nome de um lugar. Árabe é um tipo de povo, né, que está espalhado por várias partes do mundo. Todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Ou seja, eles ali estavam testificando, eles de fora estavam testificando que eles tinham ouvido falar da grandeza de Deus na sua própria língua, sendo que aquele povo nunca tinha aprendido a língua. Ali era o Espírito Santo. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo um para os outros: que isso quer dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Sempre tem um zombador pelo meio, né? Mas não é nesse ponto que nós queremos aqui focar. Pedro, porém, pondo-se em pé, levantou sua voz e disse: homens judeus, todos que habitais em Jerusalém, seja isso vos notório, escutais as minhas palavras. Então veja, ninguém podia dizer ali que aquele fato não aconteceu. Foi um fato notório. Então, hoje em dia existe a falácia que, porque hoje em dia está muita falta de fé, pá, pá, pá. Mas se Deus está na vida do pastor lá, por que ele não opera milagre? Por que ele não opera maravilha, etc? É como eu disse, o povo que saiu do Egito junto com Moisés, veja o quanto de milagre Deus fez. Tinha ali no meio pessoas sem fé? Claro que tinha. Tinha pessoas ali que não estavam nem aí com nada? Tinha. Mas Deus fazia o milagre e essas pessoas não podiam negar que o milagre acontecia. O maná que caía todo dia, qualquer pessoa podia verificar que aquilo era fato. Inclusive as pessoas se alimentavam, né? A nuvem que ia adiante deles durante o dia e a coluna de fogo que ia durante a noite guiando o povo pelo deserto, aquilo era Deus. Aquilo era ação divina. Agora, precisava ter fé para ver aquilo? Não, negativo. Então vamos continuar aqui. Então tá aqui, ó. O primeiro ponto que queremos falar é isso aqui, ó. Então isso que aconteceu em Jerusalém não tem nada a ver com o que acontece hoje nas igrejas pentecostais, tá? Na igreja pentecostal está um negócio aí que não tem nada a ver com Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, ali tratava-se de línguas inteligíveis, tá? E quem estava entendendo tudo ali não era a pessoa que estava cheia do Espírito Santo, nada, era pessoas comum do povo, pessoas comum da sociedade. Então é o que eu estou falando, é o que eu estou afirmando. A ação de Deus na sua vida tem que ser verificável. Qual é a diferença que se faz no meio da sociedade? Você que diz aí que é cheio do Espírito Santo. Hã? Porque a Bíblia está cheia de milagres, de pessoas ali que orou, a pessoa morreu. Também a pessoa orou, outro ressuscitou e etc. Está acontecendo isso hoje em dia? Ou está acontecendo uma enrolação? O que você acha, hein? Então, aqui continuando, Atos capítulo 2 aqui já deu para nós ver que o que aconteceu ali não tem nada a ver com o que acontece hoje nas igrejas pentecostais. São totalmente diferentes, tá? Agora vamos aqui. Aí tem pessoas que vai vir com a desculpa dizendo que o que acontece hoje nas igrejas pentecostais é a língua dos anjos. Mas, afinal de contas, onde que está essa língua dos anjos na Bíblia, hein? Onde que a Bíblia fala ali que as pessoas falariam na língua dos anjos? Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que um idioma, ele tem aproximadamente aí
300 mil palavras, tá? Um cidadão comum, ele usa mais ou menos 30 mil palavras para haver uma possibilidade de comunicação. É de 20 mil a 30 mil palavras aí para haver a possibilidade de uma comunicação dentro de um idioma. Para você atingir a fluência dentro de um idioma, você tem que ter conhecimento e estar na ponta da língua, tá automático ali na sua cabeça, mais ou menos de 20 mil palavras para frente. Existem 20 mil palavras aí nesse idioma que está aí nas igrejas pentecostais? Ou é uma repetição sempre de pouquíssimas palavras, 10, 20 palavras no máximo aí? O que você acha, hein? Mas vamos aqui. Os pentecostais, de modo geral, eles querem dizer que da língua dos anjos, né? Mas vamos ver aqui. 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia diz assim, ó, ainda que eu falasse na língua dos homens e dos anjos. O apóstolo Paulo aqui não está falando que ele falava na língua dos anjos, tá? Ele fala ainda que eu falasse. Aí alguém vai usar aquela desculpa, mas na língua dos homens eles falavam, mas dos homens, de todos os homens? O que Paulo está falando aqui? Eu acho que o apóstolo Paulo estava dizendo que, olha, se eu falasse na língua de todas as pessoas da terra e ainda conseguisse falar na língua dos anjos, e não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então aqui o foco do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13 é falar do amor, e não língua de anjo, tá? E não língua de anjo. Ele está dizendo, ainda que eu falasse em língua de anjo. Anjo tem língua? É óbvio que tem, né? Você está aqui, a língua dos anjos, então é porque os anjos têm um idioma. Mas ele é falado aqui nessa terra, nas igrejas pentecostais é falado, você não acha prova bíblica disso, tá? Você não acha prova bíblica disso que hoje em dia, nas igrejas pentecostais, as pessoas falam na linguagem dos anjos. Tá? Vamos lá, então, ó. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda, vamos continuar aqui. E ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse o monte e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse meu corpo para ser queimado. Bom, o que Paulo está dizendo aqui, o que dá para entender aqui é que Paulo está falando de coisas impossíveis. Paulo ia entregar o corpo dele para ser queimado? Claro que não. O que ele está dizendo aqui é entregar o próprio corpo para ser queimado em sacrifício a Deus. Deus aceita sacrifício humano dessa forma? Deus não aceita esse tipo de sacrifício humano. É por isso que Jefté lá teve problema, né? Que ele prometeu sacrificar a filha e lógico que Deus não ia aceitar aquilo. Mas vamos continuar aqui. Então de nada aproveitaria, eu não vou continuar lendo aqui, que aqui é o seguinte, aqui Paulo está falando de coisas impossíveis, de coisas incabíveis. Inclusive falar na língua dos anjos, tá? Então isso aqui não pode ser usado como base, porque isso aqui, com isso aqui você não vai provar que Paulo falava na língua dos anjos, tá? Continuando aqui, dizendo que o falar em línguas, ele é um dom que está na Bíblia, tá? Agora, nós não negamos a existência de dons. O que nós estamos questionando se isso que está dentro das igrejas pentecostais é realmente o que está de fato na Bíblia. Nós não negamos a existência de pastor, por exemplo, dentro do texto bíblico. Agora, o que nós questionamos se esses pastores que estão por aí é o mesmo pastor que está dentro da Bíblia. A palavra igreja existe na Bíblia. O que nós questionamos não é se a palavra igreja está dentro da Bíblia. O que nós questionamos se esses lugares que estão por aí com o nome de igreja dá para embasar e ser a mesma coisa da Bíblia, da igreja que está dentro da Bíblia. Então você começa a notar que são coisas diferentes. Então o dom de línguas está na Bíblia? Claro que está. Mas aonde que é praticado isso? Aonde que você vê isso acontecendo? Em lugar nenhum, porque você não vê. Você vê um negócio por aí que não compara-se com a Bíblia. Existe pastor na Bíblia? A Bíblia fala sobre pastor? Fala. Aonde que existe o pastor bíblico por aí? Até agora nunca encontrei, porque tem várias características do pastor bíblico que é diferente do pastor que está lá no sistema religioso. Então vamos continuar aqui.
1 Coríntios capítulo 14, 27 diz assim: se alguém falar em língua, faça isso por dois, ou quando muito por três. Quando muito por três. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui que é melhor que se faça por dois. Duas pessoas falem em línguas, né? O três já é o máximo, já não é nem muito recomendado que três pessoas falem em língua ao mesmo tempo. E que cada um fale por sua vez ainda, tá? Tem duas pessoas falando em língua, então o primeiro fala em língua. Quando ele parar, o segundo começa a falar em língua. Quando o segundo terminar, o terceiro continua falando. Porque a Bíblia vai dizer aqui que Deus não é Deus de confusão. E o que acontece nas igrejas pentecostais hoje é uma confusão. É uma marmelada, é uma balaiada aí que depois ninguém entende nada. E depois ainda eles vão dizer, olha, viu como que Deus operou lá? Eu, quando estava fazendo parte disso daí, na caravana, junto com eles diziam, olha, viu como que Deus operou? E eu ficava pensando, mas operou o quê? Operar é Deus fazer um trabalho. Que tipo de trabalho que Deus fez lá? Eu não vi nada. O cadeirante continuou como cadeirante. Aquela pessoa que estava lá com 4 dedos na mão, continuou com 4 dedos na mão. O cego lá continuou sendo cego e assim por diante. Você não viu milagre nenhum lá. Porque o dom de operar maravilhas é isso, viu? A pessoa nasceu com 4 dedos na mão e alguém ora ali, a mão dele se restabelece como se tivesse nascido ali com 5 dedos certinho. Esse é o dom de maravilhas, de operação de maravilhas, né? Você vê isso acontecendo? Qual igreja pentecostal que você viu essa organização aqui de falar em línguas estranhas, falar um, aí esse primeiro terminar de falar, o segundo começar, quando o segundo terminar, o terceiro começar? Onde se viu essa organização? Em lugar nenhum, porque até agora eu nunca vi. E outra, aqui está dizendo, ó, e que haja um intérprete. Tem que ter alguém para interpretar. Você vê intérprete interpretando essas coisas por aí? Não, você não vê nada. Você só vê uma coisa aí, uma grande de uma farofa e nada de interpretação e nada de edificação com isso, né? Vamos continuar aqui. Se porém alguém falar em língua, deve fazer 2 ou 3, no máximo 3, e que haja intérprete. No máximo 3, tá? Agora acontece negócio aí que se tiver 20, 50 pessoas lá, 100 pessoas lá, todo mundo vira lá como que eles chamam? O reteté, e ninguém entende nada. Se não houver intérprete, fique calado. Então era para todo mundo estar calado. Que você não vê intérprete nenhum por aí, viu? Você só vê o negócio ali. Vamos lá. Tratando-se de profetas, fale 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se uma pessoa fizer uma profecia e você julgar, você vai ser esculhambado. Até o que o pastor fala ali, a igreja nunca foi do jeito que é hoje aí. É uma plataforma lá em cima, que eles chamam de púlpito, né? E aí 2, 3, 4, 5 fica lá em cima. Já é uma coisa errada, porque está fazendo uma divisão. Já fez uma divisão, que uma igreja de elite lá em cima e uma igreja ralé lá embaixo. Né? Antigamente não era desse jeito, a igreja nunca teve isso daí, a igreja se reunia quando se reunia, né? Porque o objetivo da igreja não é isso. O objetivo da igreja é fazer a diferença no mundo aí, ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, quando se reunia era todo mundo igual. Geralmente, quando ia se falar, era todo mundo ali sentado, né? Agora colocaram até microfone para dar mais superioridade, né? Mais superior. Não tem coragem de evangelizar, esse povo não tem coragem de evangelizar, a maioria deles não tem coragem. Aí eles aproveitam a oportunidade que alguém está lá na plateia para eles lá debulhar, né? Para eles falar aquilo que ele não tem coragem de falar lá no dia a dia, ela não tem coragem. Ele usa o microfone, usa a tribuna, né? Só que é o seguinte, né? O resultado negativo está aí. As pessoas cada dia mais estão se afastando disso, né? Eu mesmo fiquei na itinerância há muito tempo e o que eu vi foi cada dia mais templos mais esvaziando e não enchendo, tá?
Esvaziando. Agora existe templos cheios, às vezes, de pessoas vazias, o que não adianta também nada. Então aqui fala para haver julgamento. Julgamento, tinha que ser julgamento. Outra coisa, né? Tudo que eles fazem ali é secreto, reunião secreta, os assuntos tudo secreto. Coloque a vida do pastor em xeque ali, em julgamento, para você ver só. Não, esse povo aprendeu a idolatrar. Eles idolatram o pastor, idolatram os líderes. Dias atrás aí alguém mostrou para mim, olha aqui, ó, olha o absurdo aqui. A pessoa aqui, uma campanha aqui do pão e da água ungida, sei lá o quê, dizendo aqui, ó, traga seu pão e traga sua água. Falei, meu amigo, isso daí não é nada. Esse cidadão que está fazendo isso, ele está dando o que o povo quer. O povo não quer isso, então tome isso. É isso daí que o povo aprendeu a idolatrar essas pessoas aí. O outro presidente da república que estava aí antes desse, não estava sendo idolatrado pelo povo evangélico? É uma tristeza isso, né? É uma tristeza isso. As pessoas que foram atrás dele lá em Brasília não foram tudo para cadeia? E o povo não aprendeu ainda que não se deve idolatrar homem? Mas vamos continuar aqui. Então, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, os outros julguem. Eu mesmo, se fosse julgar esses profetas aí, seria pouco profeta que passaria no crivo, viu? Que a maioria aí não é profecia, é profetada, né? Eu estava um dia ali, ouvindo ali, um certo trabalho que estava começando, aí o fulano que estava lá, não sei se era pastor, o que era, aí chamou, acho que umas 6 pessoas e começou ali revelar, entre aspas, ali, né, a vida das pessoas. Eis que sou eu, Deus, tenho visto o que você tem falado no seu quarto. Bom, a pergunta é, o negócio desse é revelação? Para mim não é. Para mim não é revelação. Primeiro, porque é uma coisa óbvia. Deus, ele sabe o que você falou no quarto, o que você falou no banheiro. Tudo que se falou desde o primeiro dia que você nasceu até hoje, Deus sabe. Então isso não é revelação. E se fosse revelação, então que trouxesse à tona o que a pessoa falou. Olha, você falou isso, 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 isso. Aí sim comprovaria que era Deus que estava falando. Existe profetas verdadeiros? Existe, tá? Existe, isso é uma coisa que eu já vi muitas vezes, existe. Mas a grande maioria que está aí é enrolação, tá? É enrolation. Então existe, para mim, existe 3 tipos de profeta. Aquele que realmente tem o dom de Deus, aquele que está enganando o povo, enganando ele mesmo, e aquele que é por Satanás, né? Que é usado pelo Satanás, é usado pelo diabo. Mas enfim, o que queremos falar aqui é o seguinte, é sobre os dons, o dom de falar em língua em especial. Que se você for vasculhar a Bíblia, você vai ver que essas igrejas pentecostais aí estão enganando o povo. Não existe dom de falar em língua aí não, viu? Porque o dom de língua, quando tem intérprete, ele equivale à profecia. Vamos ver aqui. Vamos ver se está aqui junto aqui. Olha, ó, 33 aqui. Porque Deus não é Deus de desordens, mas de paz. Então, quando começa todo mundo ali falar em língua, vira uma desordem. Mas enfim, a Bíblia continua falando aí, fala que se não tiver intérprete, fique calado. Então todas as igrejas pentecostais por aí deveriam estar calada. Você não vê isso daqui. Então é assim, por que esse povo, o pastor ali, ele não prega esse tipo de texto aqui na igreja e ensina? Por que ele não lê lá isso aqui? Porque acaba com o sistema deles ali. Mata eles ali. Porque eles vão ver que eles estão completamente por fora da Bíblia. A última vez que eu fui na igreja evangélica ali, o cidadão lá estava lendo sobre Jeremias. Ele ia trazer uma passagem de Jeremias para pregar para o povo. Por quê? Por que ele faz isso? Por que ele prega mais no Velho Testamento? É porque no Velho Testamento tinha o templo, no Velho Testamento tinha dízimo, no Velho Testamento tinha sacerdote, principalmente essas 3 coisas aí, que hoje em dia foi abolido, não existe mais. No Novo Testamento você não vai ver nenhum apóstolo dizendo, nós precisamos construir um templo. Você não vai ver isso. Isso começou com Constantino. Você não vai ver a figura do sacerdote também, porque Jesus, em Mateus capítulo 28, quando Jesus morre, o véu do templo rasga-se e ali você tem acesso direto a Deus, não precisa de sacerdote mais. Só que o pastor de hoje, ele quer
implantar na cabeça do povo que ele é sacerdote. Sendo que isso é mentira. O dia que você comparecer diante de Deus, vai ser você e Deus, e não vai ter nenhum intermediário entre você e Deus, viu? Tá? E outra é o templo, né? Então o templo, o sacerdote e o dízimo tudo ali, né? Porque dentro do templo tinha o dízimo, tinha os levitas, tinha um monte de coisa ali. Que foi abolido, que não existe mais. Mateus capítulo 4, quando Jesus estava dialogando ali com a mulher samaritana, Jesus fala, olha, a hora vem e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque lá em Jerusalém tinha um templo. Só que como o samaritano ali não se entendia com os judeus, eles começaram a adorar a Deus ali no monte, o Monte Gerizim. Então o que é mais correto, Messias? Já que você é o Messias, me diga para mim aqui uma coisa que está na dúvida na minha cabeça. Os judeus dizem que devem adorar no templo, e nós samaritanos aqui, eles me ensinaram que tem que adorar nesse monte, Monte Gerizim. O que você diz? Jesus disse, olha, a hora está chegando, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar do mundo. Já pensou você ter que ir lá em Jerusalém, adorar lá no templo? Porque o templo era lá. O templo não é essas igrejas evangélicas que fizeram hoje. Isso aí foi invenção de Constantino. Invenção do catolicismo que os evangélicos copiaram. Ok? Então, deu para esclarecer aí, né, lendo as escrituras, o que é o dom de língua. Atos capítulo 2, idiomas de outras nações. Ou falar em línguas é um dom? Sim. Só que aonde que está isso? Qual igreja evangélica que pratica isso conforme a Bíblia diz? Nenhuma delas. Até hoje eu nunca vi. E outra coisa, o meu próprio pai morreu de velho questionando isso. Por que nas igrejas pentecostais aí, quase que a maioria tem dom de falar em língua, e cadê os outros dons? Cadê o dom de cura que você não vê lá dentro? Cadê o dom de maravilhas que você não vê lá dentro? Cadê o dom de profecia que você não vê lá dentro? Cadê o dom de revelação que não tem lá dentro? Então, me leva a crer que esse dom de língua que está lá é uma coisa para te enrolar, viu? É a única conclusão que eu chego. Porque você tem vários dons, por que fica só no dom de língua, então? E cadê os outros dons? Né? Até mesmo alguém se levantar e dizer ali, olha, eu tenho o dom de interpretar, é fácil. É a coisa mais fácil que tem. É fácil de enrolar também, tá? É fácil de enrolar, porque você tem 3 brasileiros conversando aqui e chega um chinês. Um chinês falando em chinês que não fala nada de brasileiro. Não fala nada de português. Aí eu digo, oh, calma, que eu sei interpretar chinês. Aí ele fala em chinês e eu traduzo, entre aspas. É a coisa mais fácil que existe, é eu enrolar, dizer, olha, ele falou isso. Porque as pessoas que estão ali não entendem chinês, entendeu? Então é assim, por que as igrejas evangélicas aí fica focado nos dons que dá para enrolar e no dom que não dá para enrolar não existe lá dentro? Porque o dom de cura, por exemplo, não tem como enrolar. O dom de operação de maravilhas não tem como enrolar, tá? É como eu falei, a pessoa nasceu sem mão. O dom de maravilha é alguém orar e aparecer uma mão no braço dele ali. Isso é o dom de operação de maravilhas. Tá na Bíblia, tá? Por que você não vê isso aí? Você só vê o dom de falar em língua. Raramente, aí muito raramente alguém diz que tem dom de interpretação. E por que você tal não tem o dom de operação de maravilhas, hein? De orar lá e o azeite se multiplicar, nunca mais acabar. E outra, se o pastor ele tem dom, alguém disse isso esses dias, é pura verdade. Se ele é o camarada que tem, se o pastor ele é o camarada que tem acesso com Deus, se ele é o cara, por que ele precisa de você? É igual eu questionei esses dias atrás aí, né? Numa certa igreja evangélica aqui, estavam lá promovendo uma meia, R$ 1.000 cada meia, que com aquela meia você ia pisar, aonde você pisar será seu. Ou seja, você pega aquela meia, vai lá, pisa numa fazenda lá de 100 alqueires, acontece um milagre, aquela fazenda passa a ser sua.
Se isso fosse verdade, por que o chefão da denominação lá, ele mesmo não calça essa meia, vai lá e pisa numa fazenda de 100 alqueire, de 1000 alqueire, e essa fazenda é dele, ele vende, joga o dinheiro no cofre da igreja e para de pedir dinheiro pro povo? Então você vê aí que é tudo uma maracutaia, viu? No fim das contas, tá? E infelizmente, eu particularmente eu não fico feliz com isso, né? Eu gostaria de que o povo realmente estivesse vivendo a Bíblia. Que bom seria se você chegasse em um lugar que realmente tivesse poder de Deus. Que você chegasse lá doente e você fosse curado. Ah, mas aí poderia expor seu pecado sem problema, sem problema. Se expor a minha vida, eu me humilho diante de Deus, peço perdão. Se for preciso jejuar, orar, me escabelar, deitar na cinza com um saco, eu faço porque eu quero ir para o céu. Mas aonde que está essa pessoa que tem esse dom? Só que não revela só a minha vida, revela a vida dos outros também. Inclusive do líder, né? Existe isso? Infelizmente não existe essa realidade que nós estamos vivendo. Ok, meus irmãos? Então um abraço a todos, que Deus abençoe o Brasil.